Bom dia. Tá meio, mas para um sábado merece um pouquinho mais. Bom dia. Pronto. Quando às vezes eu brinco com a entonação, né, a energia que a gente coloca, porque hoje me pediram para falar de inimigo. E se você quer saber quem é este inimigo, qual o inimigo que você precisa vencer, é simples. Acorda de manhã cedo e olha para o espelho. Pois esse é o maior inimigo que nós precisamos vencer. É quando nós estamos nos dispondo na contramão do nosso próprio processo de despertar, de evoluir, de ir adiante. Mas vamos dar aí uma fatiazinha de perdão. Porque veja só, o que é que nós normalmente procuramos? Conforto. Está no lugar confortável. Justamente o lugar confortável, logo após uma batalha, ele é útil para dar uma descansada, refazer as energias. Mas depois, se a gente ficar só ali, vai para onde? Só para ali mesmo, você vai virar um insignificante, que ali está, ali continuará e sempre estará. Para que nós venhamos a sair dali, é necessário que o que era conforto passe a ser percebido como desconforto. Só que nós não somos educados no sentido de valorizar o desconforto. Nós somos educados no sentido da busca do conforto. E não conseguimos nos aperceber que o conforto pleno, eterno, é a insignificância. E isso é significativo? Porque justamente quando eu digo que o maior inimigo somos nós, quando a gente acorda e olha lá para o espelho, nós precisamos aprender a perdoá-lo. Porque uma das nossas querelas mais profundas é quando você decora o Pentateuco, decora a Bíblia, decora qualquer fonte de conhecimento que fala sobre transformação, sobre iluminação, sobre elevação espiritual, e depois você descobre uma coisa simples. Falar é fácil, fazer? E aí, qual é a principal imagem que às vezes aparece no espelho? Você é um banana. Não que isso seria um demérito à banana, certo? Mas você é um incapaz, impotente, certo? Você é aquela coisa que não vai. Não. É justamente, por isso que eu estou dizendo que precisa de uma fatia de perdão, e o primeiro perdão é para consigo, é entender que nós temos todo um mecanismo interno que é voltado para a busca do conforto. Então você faz um movimento e o que é que acontece? Como o input, ou seja, o impulsionamento interior é da busca do conforto, ele tende a fazer o quê? Trazer você para o mesmo lugar de novo. Então, é preciso esse olhar do se perdoar para poder lidar com isso e podermos sermos então mais misericordiosos, termos mais compaixão por esse nosso inimigo que está ali frente a frente conosco no espelho de manhã cedo. Quando vamos olhar e entender esse processo, perceba o seguinte, que eu passo lá pelas minhas questões e adentro aí a uma filosofia religiosa, seja ela qual for, e vamos entender religião como um elemento que aparece na história da humanidade, no sentido de dar-lhe limites, dar-lhe uma noção de caminho, no mar de possibilidades, criar delimitações a partir da moral, para que então caminhe-se. E quando se coloca a partir da moral, é porque era algo necessário. Tudo na anarquia, todo mundo vai dizer que meu pirão, primeiro, na anarquia verdadeiramente não. Você começa a entender que seu pirão primeiro só pode ser primeiro se dos outros também forem. Porque senão se matam uns aos outros se só tiver um pirão. E aí você entende que se só tem um pirão e pode dividir entre todos ou transformar aquele pirão em semente, ela poderá frutificar e dar alimento não só para você e para todos. E se você apenas coloca como o seu primeiro,
primeiro e único. E a ideia não é essa. Então, mas a anarquia que estou dizendo é a anarquia da ignorância, da qual advém também os animais, que nós estamos ainda nos inícios, nos primórdios do uso do que nós chamamos de razão. No sentido de saber, não é para conter os sentimentos e os instintos, é para lidar com ele de maneira mais, mais edificante, mais diretiva. Certo? Diretiva no sentido de estar junto, lado a lado, nessa experiência de despertar e crescimento para com a vida. E quando eu descrevo esse aspecto, para podermos ter noção de quem é que a gente está olhando no espelho, aí eu, que seja qual for essa construção religiosa, eu começo a aprender lá as normas. No início, eu estava no fundo do poço. E justamente quando encontro a religião, eu vou entender que não há fundo do poço, porque não tem poço sem fundo. Por quê? Porque aonde eu estou lá no pior dos meus momentos, é onde às vezes eu vou despertar que esse pior dos meus momentos nada mais é do que o desconforto de uma área que antes eu achava como área de conforto. E aí foi ficando desconfortável, e só quando chega ao ápice que eu às vezes consigo fazer, às vezes não, sempre vou conseguir fazer essa levantada. Quando eu digo sempre é porque pode demorar algumas encarnações, mas como somos seres imortais, aí vai. Então, dá alavancada e aí começa a refazer de novo. Então, aquilo que foi o que me retirou daquela situação de angústia, incômodo, desconforto, e começa a me estruturar, a me nortear um caminho, no início é fantástico. Porque frente ao mar de possibilidades, ou de ausência de possibilidades, que às vezes a escuridão é a única coisa que nós estamos a enxergar, aquilo surge como elemento que alavanca, certo? O meu senso de autoidentidade. Mas vamos olhar que se eu estou falando de uma escuridão, para eu falar de algo, há uma relação entre algo e outro algo. Então há um elemento de identidade aí. Mas eu estou trazendo a ideia de identidade como potencialidade. Eu me identifico presente e como capaz de fazer o movimento. Nesse sentido, ótimo, porque eu faço delineamento. Agora, qual é o problema? É que até um momento ele funciona como caminho. E se eu não estiver atento, de caminho ele se transforma em prisão. Ele se transforma em encarceramento. Então, aquele contato com a religião, que foi o meu soerguimento, passa a ser o encarceramento. E de uma maneira fácil para vocês perceberem, é que eu começo a criticar as religiões dos outros e achar que a minha é a melhor. De fato, ela é a melhor para você naquele momento. Para o outro, não tem como julgar, porque eu não estou na cabeça do outro, porque isso é impossível, porque um espírito, vamos entender cabeça como cabeça, um corpo só está conectado, ou seja, só só é vivificado, ele ganha vida pela presença de um espírito. Dois espíritos não utilizam o mesmo corpo. Então aquela cabeça é de um só. De um só. Sendo assim, numa exemplificação bem prática. É do outro. E quando eu digo que é o espírito que dá vida ao corpo, é porque cada espírito tem sua história. De quantas encarnações? Milhares. Então, por isso, em cada cabeça é um universo. Então, vamos começar a entender aí que eu posso olhar apenas para mim. Então, quando eu, pelo menos, consigo entender isso, eu começo a compreender que aquilo tem o risco de se transformar, para mim, em uma prisão. Se transformar, para mim, em uma detenção. Isso da religião está ok, não está? Ou seja, quando eu começo, aquilo me resgata, me ajuda, está ótimo. E quando eu estou me sentindo lá em cima, eu começo a achar que a dos outros não é a mesma coisa, a minha é o melhor, porque é o caminho que está lá me iluminando. Então a primeira coisa é, não olhe por aí. Mas entenda que há o risco de você olhar por aí. Porque é o seguinte, eu passo a só ler o que tem a ver com a minha religião. Com a minha religião, e vamos dar uma ampliada, ou seja, a lente que eu estou utilizando, eu passo a só olhar por uma lente. E se vamos entender que evoluir, ampliar a capacidade de percepção, é integrar lentes diferentes,
eu começo a entender agora o que é que significa encarceramento. Porque pela fragilidade daquilo que eu estou abraçando como âncora, se eu começar a ler outras coisas, a acessar outras coisas, eu vou terminar achando que aquilo não é aquela âncora toda, e aí eu vou afundar de novo. Não, não é assim. A ideia é que quando eu começo a abrir o meu olhar e ver outras coisas, que, por exemplo, é um convite que eu faço a vocês, que é a proposta da ULI, aonde ela começa a trazer, associando, buscando criar pontes entre outras áreas do saber e o próprio espiritismo, seja psicologia, arte, antropologia, sociologia, ela começa a dar uma possibilidade de nós visitarmos essas outras lentes também. E aí poder sairmos daquele caminho delimitado que já foi auxílio, mas que pode estar se transformando em aprisionamento. E por que isso? Porque a necessidade dessa percepção é que aquele inimigo que eu citei, que você nota frente a frente com você, no espelho, ele precisa ser compreendido. Para entender que ele está preso nesse contexto. E só uma pessoa pode libertá-lo. Você. Porque quanto mais eu vou aumentando o meu arcabouço de conhecimento, dentro da janela que eu abracei como âncora de salvação, e eu começo a utilizar o meu conhecimento para descrever que o que está fora não existe, está errado, não é possível, pelo contrário, é impossível, eu começo a transformar aquilo que foi possibilidade de reconexão com o mundo em uma muralha que me afasta do mundo. E quando eu vou falar mundo, eu não estou falando o contexto material das coisas, eu estou falando das pessoas. Porque no fundo do poço é fundo, porque eu não tenho outros comigo. Então, quando eu começo a sair, eu começo a criar de novo possibilidades de relacionamento. E quando eu começo a transformar aquilo que me retirou daquele estado em um aprisionamento, eu começo a criar uma barreira, porque eu só consigo ter junto comigo aqueles que dizem, sim senhor, aquilo que eu penso. Então, está aí um dos primeiros alicerces para criar os inimigos que nós precisamos amar. Porque se eu entender que a ideia amor, o amor, ele faz o que com as barreiras? Dissolve as barreiras. O amor é o elemento que cria a empatia. Eu me vejo através do outro. Se eu me vejo através do outro, o outro é alguém de extrema importância. Por quê? Porque é com o outro que eu me autodescubro, me autopercebo, me autoconheço, me autotransformo, me autoilumino. Aonde o auto não sou eu e eu, é entender que tudo aquilo que eu descrevo, que eu coloco lá, só é possível a partir do que eu tenho aqui dentro. Ou seja, se eu nunca vi uma nave espacial e ela aparecer, eu não consigo nem imaginar o que é. Eu preciso ter alguma ideia aqui dentro para poder criar algo a partir daí. Então, tudo que eu vejo refletido no outro revela os conteúdos internos que eu tenho. Então, por isso que esse inimigo, na realidade, deve ser o amigo. Contudo, a nossa sociedade, nós, se não nos atentarmos que toda vez que eu me abraço a algo que me resgatou de um canto, como se fosse o elemento primordial, único, eu estou me acorrentando, eu termino fazendo o quê? Eu termino transformando de novo aquela caminhada em uma caminhada de um novo mergulho naquele poço sem fundo. Vamos encontrar isso em alguns espíritos atendidos na reunião mediúnica, que chega para nós e eram presidentes de centro espírita, eram coordenadores de centro espírita, eram bispos, padres, eram oradores religiosos, eram pessoas que foram líderes de grandes massas, dentro do construto religioso ou não. E que do outro lado vai se debater o quê? Com os elementos sombrios interiores que não foi capaz de lidar de forma a transformá-los em aliados.
O que é isso? A sua agressividade. Você é aquele cara que detona, estoura com tudo. Você é aquela mulher que quando chega diz, olha, eu estou aqui. Isso precisa ser destruído? Não. Sem agressividade você não consegue, às vezes, dar aquele up de despertar que o poço não tem fundo. E que se não tem fundo, não adianta ficar ali parado, que vai só ficar na insignificância. Então, se não tem fundo, o que é que eu preciso fazer? E aí começa a se soerguer. Então, você precisa trazer aquela agressividade, não mais como um elemento para a afirmação sobre o outro, mas aquela agressividade como elemento impulsionador do seu desejo de construir sua vida, sua história, de fazer o seu destino. É uma energia extremamente potente, quando você agora direciona ela para esse movimento. Então, é esta a ideia. Contudo, nós vivemos dentro de uma moldura social que ela nos faculta. Faculta não. Faculta porque nós sempre somos os senhores de tudo, né? Mas vamos entender que é quase que impõe. Porque quando eu digo essa estrutura é composta por nós. E, Rodrigo, dá uma desligadinha só aqui, pronto, para poder projetar o texto. Ela quase que nos impõe, ou seja, nós nos impomos. Nos impomos o quê? Está todo mundo aqui com aquela máscara bonitinha do bom moço. Todo mundo aqui. E aí, para homenagear esta criatura, que é aquela que você vê refletido no espelho, que é justamente a máscara, talvez o reflexo do personagem que você está vivendo. E é preciso que você vá além do personagem para perceber-se dentro de tudo aquilo. Aí eu trouxe esse texto, que dá para a gente acompanhando. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, faço para atrair o outro e logo descubro que só atraio outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo, a máscara. Porque usamos a máscara do condicionamento social para estar bem. E justamente é isso que eu termino descobrindo. Eu atraio outros mascarados. Eu não consigo trazer pessoas numa relação verdadeira. Por que aquele muro que eu falei, que foi no momento resgate, eu deixei engordar, ele passou a se transformar em muralha, que me separa do outro. Então, para com o outro, eu sou um faz de conta. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades. E logo descubro que ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades e logo descubro que quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. É preciso nós despertarmos para isso? Porque essa máscara se impõe, e essa máscara para mim significa essa muralha que eu crio a partir daquilo que foi para mim no momento um elemento de edificação, de autoconstrução. E como eu me cristalizo, ela me separa, passando eu a ser um faz de conta com outros que também fazem de conta. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas das quais quero ser mais íntimo é a máscara. Agora estamos na história do politicamente correto, né? É literalmente isso, aonde é um politicamente correto da boca para fora. A ideia disso é podermos mudar esse input interno de respeito ao outro e não usarmos a máscara da boa educação que só se faz presente ali naquela ambiência. Faço o convencido de que é melhor, de que o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com as minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Então, essa é a nossa realidade. E por isso,
que eu coloquei que o nosso principal inimigo é aquele que está ali na frente do espelho quando a gente acorda de manhã, a representar essa máscara. E nós precisamos ser misericordiosos para com ele. Misericordiosos, bondosos, termos a empatia, porque só nós podemos fazer essa transformação e entender em que ambiência essa máscara se circunscreve, em que ambiência essa máscara ganha vida, para a partir daí você poder estar lidando com ela de maneira mais estruturada. E por quê? Porque, literalmente, a ideia que nós temos construído, então, de acabar com os inimigos, porque se eu acabo com os inimigos, eu alcanço a felicidade plena. Aonde o céu seria aquele lugar de oásis, aonde não há problemas, não há dificuldades, não há questões a se resolver, tudo ali está tudo tranquilo. E aí cada religião cria o seu céu. Mas veja só, isso que nos coloca um materialista, né? Materialista não, um físico, que é o Albert Einstein, que disse uma coisa muito fantástica: o materialismo se dissolve a partir do momento que ele não tem mais matéria. Quando vai estudando, começa a perceber que a matéria não existe de per si. E aí vamos ver o seguinte, que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Ou seja, tira o bumbum da cadeira e vai resolver sua vida. Tira o bumbum da cadeira e vai ver o que é que você precisa fazer para transformar o que você precisa. Ah, mas eu estou doente, eu estou acabado. Sim, ótimo. Adentrou ali ao salão, absorva as energias desta casa, mas diga a você para que você está fazendo isso. É para manter aquelas mesmas máscaras, naquela relação onde você não assume o seu papel verdadeiramente. O seu papel é saber utilizar-se das máscaras e não ser utilizado por elas. Esse é o seu papel. Mas sabe qual é a energia? É porque às vezes quando eu estou falando, e eu sinto algumas coisas assim, como algumas presenças, né? E me mexe muito. Mas o que eu vou falar é de fato como eu sinto dentro de minha alma. Uma vez eu comecei minha escalada de história enquanto religioso, que foi dentro do Espiritismo, no Joana de Ângeles, onde um dos dias, eu estava naquelas descidas aos profundos vales da vida, e aí eu entrei, não tinha ninguém, eu sentei, tinha umas 4 pessoas lá presentes, e aí quando eu estava na mesa, pensando ainda, né, me aparece uma senhora ao lado, e me pergunta: o que é isso? E lógico, eu disse: um centro espírita, a casa de Deus, a casa do sagrado, um local de conexão com os bons espíritos, por exemplo, você. Uma energia fantástica. Ela está. O que é isso? E quando ela começa agora a perguntar o que é isso, que eu estou resumindo o que aconteceu, algumas pessoas vinham chegando, né? E aí eu comecei a olhar para as pessoas e cada uma delas era um tijolinho brilhante de luz. E aquilo foi se expandindo e transformando-se no salão. Não há nenhuma energia de cura aqui. Não há nenhuma energia do sagrado aqui, além de vocês. É a presença de vocês que transforma isso em um local sagrado. A energia de cura que há aqui não é de Bezerra, de Joana, de Chico. A energia de cura que há aqui é a energia do colega que está do seu lado, que está aqui também buscando, procurando. É essa energia de busca e de procura que atrai todos esses espíritos que aqui estão, que são meramente pessoas assim como você, que aqui estão porque também vibram como você, buscando esse encontro, buscando essa autoconstrução, buscando perceber que o inimigo que precisa lidar é o inimigo que está dentro de si. E quando compreende que o inimigo está dentro de si, ele olha para você agora e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E continua sempre buscando lhe ajudar, mesmo quando ele lhe dá o pão, e você olha para o pão, não tem manteiga, e você diz: sem manteiga eu não como, e joga fora. Mas no outro dia ele lhe dá o pão de novo. E você, se estivesse dando o pão para alguém, e descobrindo depois que ele estava jogando fora porque não estava com manteiga, você não dava mais. Então, essa energia
é dessas pessoas. Então, onde há pessoas reunidas em prol de um mesmo impulsionamento, ali está o sagrado. Ali está a energia de cura, a energia que pode lhe revitalizar. Então, o que eu estou dizendo é, adentre aqui, pense em Chico, que está ali na porta, Joana, a imagem de Jesus que está ali, mas tenha certeza de uma coisa, pense que as outras pessoas que estão aqui, são elas que estão a potencializar a energia que pode lhe curar. Porque a cura que lhe resgata do fundo do poço é a capacidade de novo, refazer as conexões de vida um com o outro. Você entender que você não está sozinho. Você fazer da sua vida esse entendimento de que você não está sozinho. Como é que você descobre isso? Esperando que os outros venham lhe estender a mão? Não. Abre os olhos, tira o bumbum da cadeira, olhe o mundo à volta e diga, no que eu posso ajudar? Em vez de você ver um mundo que lhe oprime e diga, o que eu posso fazer nesse mundo para que eu possa ajudar alguém que se sente oprimido? Quando você abre os olhos, tira o bumbum da cadeira, da área de conforto, então assume que vai entrar na área de desconforto, pronto. Aí começa o seu reencontro, começa a sua alavancada desse lugar que você achava que era o fundo do poço. E esta ideia é justamente por isso, porque a gente pede a Deus várias coisas. E lógico, graça de graça não tem graça. Então, o que é que ele faz? A vida sempre nos dá as oportunidades necessárias para desenvolvermos aquilo que nós necessitamos. E o que é que nós necessitamos? Nos superar. Então, a vida nos dá desafios. Para, através desses desafios, nós irmos adiante. Mas, Fernando, o negócio está pesado, está demais. Então, seja humilde. Baixe a bola um pouquinho. Sente aí e busque envolver-se nessa energia. Ah, mas o palestrante não era muito bom, o salão estava frio demais. Ou seja, veja só que você está na queixa. Quem está na queixa está se colocando como vítima do que há ao redor. Você é mais do que isso. Porque o frio aqui não é siberiano. O orador, seja ele quem for, não é o que ele fala, mas o que o coração de vocês vibram. Vale muito mais do que as palavras que eu aqui posso colocar. Ou seja, você está se queixando porque você ainda não sabe valorizar o outro que está aqui com você. Então, baixe a bola um pouquinho, quiete o espírito e fique apenas quieto. Quieto você recebe. Quando você está ativo, você está só na queixa, criando barreiras, criando dificuldade para que essa energia possa também lhe acolher. E quando você se sentir mais refeito, diga para que você veio. E aí vamos entender que justamente ele está certo. O fraco nunca pode perdoar, porque perdão é um atributo de vocês, dos fortes, daqueles que são capazes de sair da zona de conforto, deixar de ser insignificante para ser o elemento transformador da sociedade, da família, do lugar onde você vive. Ser transformador do seu próprio psiquismo. E é preciso força. Porque para lidar e encarar a ideia das máscaras com que convivemos, é preciso força. E aí nós vamos entender que essa força pode ser encontrada em algo que estamos aqui. Porque eu vou mais uma vez falar, repetir frases de outra pessoa, mas tudo bem. Eu era arreligioso. Eu não era antirreligioso, mas era arreligioso. Porque uma das coisas que me incomodava muito é que tudo que cresce começa a se afastar do indivíduo. O que é que eu estou dizendo? Quando a instituição cresce, ela precisa se autossustentar, se automanter. E daqui a pouco, se ela não estiver atenta, aquilo que seriam os valores que fizeram com que elas fossem instituídas, eles são perdidos na relação com aquele que chega à procura. Porque a importância da manutenção é maior do que a importância do valor que a levou a originar. Por isso, a necessidade que eu entendo de
eu vou falar agora, quando eu disse assim, que eu vou falar do meu negócio, né? É que toda instituição religiosa precisa estar olhando para os seus valores, para não perder os seus valores na dimensão que tomou. Porque o que mais acontece com todas elas é justamente isso. E isso não é nenhum demérito, não, é algo natural. E veja, a criatura que aqui está vivia a criticar todas as religiões, porque para mim, religião era puramente a formação institucional de algo que, quando ganha peso, deixa de ver o indivíduo e passa a ver só seus próprios interesses, com olhos, com lentes distorcidas. Por quê? Porque não revisita os seus valores. E aí, a manutenção fica maior do que a ação. Contudo, o que foi que eu terminei percebendo? Que a questão não estava nas religiões, sejam elas quem fosse. A questão estava na própria criatura aqui. Porque a questão não é o que eu encontro, a questão é a que eu me disponho naquilo que eu encontro. A que eu me disponho? Porque esses processos são processos naturais. Quando eu mostrei aí aquela mensagem das máscaras com o autor, quem não se viu naquilo? Isso faz parte do nosso processo. A organização humana é assim. Quer dizer, está assim, né? Porque a gente vai mudando, não somos seres estáticos. Está assim. No momento ela é assim, e a cada momento vai mudando. Quem é que pode se tornar a possibilidade de transformação e de mudança? Joe. Porque aquele figura que falou aquela frase que está aqui, não fez isso? Mahatma Gandhi. Ele não fez isso. Então a pergunta é, tinha asinhas de anjo? Não, era gente igual a gente. Você pode fazer. Mas eu não vou para a Índia. Não estou dizendo isso não. Você consegue fazer, se você conseguir fazer na ambiência que eu vou dizer aqui agora, você já está fazendo coisa fantástica dentro da sua família, dentro da sua casa. Quiser ampliar um pouquinho, junto com seus vizinhos. Quiser testar para ver se funciona, vá na reunião de condomínio. Aí você vai começar a ter uma noção o quanto isso já foi. Então, falando que o nosso negócio é o quê? Espiritismo. Então, a partir daí, quando eu falei dessa mudança, é porque é fácil estar num pedestal jogando pedra nos outros. Falando das instituições, falando da instituição e do indivíduo. Isso é fácil. É a mesma coisa falar de algo depois que aconteceu. Tranquilo, você diz 1000 possibilidades daquilo não ter ocorrido. Só que na hora que estava transcorrendo, então, o maior inimigo é você mesmo. É quando, em vez de você buscar o olhar de empatia, o olhar de comiseração, aonde eu crio a empatia com o outro e não apenas o critico, eu não me interessa o que eu poderia fazer para não acontecer, me interessa em que estado ele precisava estar ou estava para que aquilo tivesse ocorrido. Então, essas coisas fazem diferença, fazem. Porque, quando eu estou falando nisso, eu estou dizendo que para estar aqui, você está pelo menos acreditando que existe corpo de um lado e que existe espírito do outro. Só que o espírito só se torna perceptível a partir de algo que chamamos de perispírito. Ou seja, há aquela criatura ali no meio que, através dela, que é essa estrutura que reveste o espírito, nós conseguimos identificá-lo. Lógico, todos nós, todos os aqui presentes, os de lá de fora não, mas os daqui são esse ser iluminado. Essa luz pura, certo? Mas é preciso dar forma, né? Então, são vocês, somos cada um de nós. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é que nós entendemos o que é isso. Porque veja só, aqui está o pobre do corpo físico do encarnado. E aí nós vamos entender que existem desencarnados. E é uma das perguntas lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a sua vida? As nossas vidas? Ele vai dizer, sim, quiçá as dirigem. E aí então significa que os desencarnados estão, incorporando, tomando as nossas vidas? Não. Esse evento não, pelo seguinte, um corpo não pode ser habitado por 2 espíritos. Então, significa que o
outro espírito, esse que aqui está, encarnado ou desencarnado, porque agora, mesmo ali estando como evento mediúnico, é entendermos que nós somos seres influenciáveis. Por isso que dizem, quiçá os dirigem. E o que é que acontece? Se com o desencarnado é que, de um lado, o desencarnado, aqui o pobre do médium, e ele, aqui é o corpo que ele utiliza, mas aqui ele está. Se lembra naquela imagem, corpo, espírito, o que é que a gente realmente vê? Perispírito é isso que é o indivíduo não invólucro, mas o elemento através do qual eu o identifico. Como é que acontece? É que este aqui impregna este aqui. E é justamente esse aqui que leva do corpo às atitudes. Então, vamos começar a perceber que eu começo a falar da família. Eu sou a ovelha branca daquela família negra. Ninguém presta, e por isso eu me sinto tão agoniado. Meu trabalho é um caos. Os chefes, ninguém olha para mim. Eu sou miserável. Ou seja, é se colocar como se, em vez de entender que a relação é essa, seria aquele slide inicial. O outro assume e comanda a minha vida. Minha vida é resultado da ação do outro e não de mim. Porque se é você que está aqui como intermediário, significa que tudo que vem daqui precisa passar por você para que se dê do outro lado. E aí a ideia é que um fraco nunca pode perdoar, porque o perdão é justamente para os fortes, porque justamente quando você assume a responsabilidade de sua vida, você não vai mais denotá-la a ninguém. Um dos passos para a integração do perdão é não culpar o outro pelas atitudes e ações que você toma. Seja esse outro encarnado ou desencarnado. Se você assumiu aquela atitude, você assumiu porque você permitiu. Mas, Fernando, eu não sabia. Inconsciente para o personagem, mas consciente para o espírito. Mas como é isso? Comunicação mediúnica. Da comunicação depois eu não lembro de nada. Ah, foi inconsciente. Se o espírito mandar você pular da janela, aqui tem o primeiro andar, aquela salinha em cima, a gente faz uma mediúnica. Você pula? Ah, não. Então significa que tem um elemento lá atrás que diz aqui pode, aqui não pode. Que não está na consciência do personagem, mas que é o espírito em si. Então, tudo que por você perpassa e se externa no mundo de relação é porque você permitiu. Você é responsável por isso. E isso é necessário porque justamente é preciso ser forte para não fazer isso. Porque a maioria de nós, escondido por trás daquelas máscaras, se relacionando com outras máscaras, vai dizer que o problema está no outro, na instituição, no meio, aonde está. E a proposta é que nós possamos mudar esse olhar e, a partir dele, então, nos responder. Afinal, aqui estamos nós. O que é que essa imagem representa para mim? As correntes que me limitam ou a possibilidade de, dando sentido à minha vida, eu ser o elemento de conexão entre partes que estão afastadas e desconexas. Às vezes, você é a possibilidade de conexão daquelas relações do seu irmão com seus pais, de um irmão para com o outro, de um filho para com o outro, da sua ex-mulher para com seus filhos, do seu ex-marido para com seus filhos. E que você, em vez de se ver como elemento de constituição nessa reorganização de uma relação, você se coloca como mais um a jogar pedra em cima daquilo. E aí a ideia daquela passagem de Jesus, quando estava lá com os discípulos e correm para ele, ó mestre, tentamos tirar os espíritos de cima daquele homem, mas não conseguimos. Vem e nos acode. Ele diz, ó Pai, até quando eu estarei com vocês, homens de pouca fé? Porque
É a pouca fé que nos leva a ver como acorrentados. Está vendo que é o bracinho dele que está segurando as correntes? Você só é acorrentado enquanto você quer. Agora, talvez perceba que o seu lugar que você está hoje não é lhe acorrentando. É para você possa despertar como você pode integrar a habilidade de seu elemento de conexão entre os aspectos que você está vivendo. Como você pode integrar a habilidade de transformar aquilo em uma possibilidade de autossuperação, de conectar as partes para que você possa conectar e deixar as coisas andando e você ir adiante. Essa é a ideia. Só que temos que entender que a maioria das vezes, preso com as máscaras, nós não nos comportamos como esses homens fortes, capazes de fazer isso, essas mulheres fortes, capazes de fazer isso, esse ser forte, capaz de fazer isso, nós somos. Basta que nós acreditemos e dessa forma, então, possamos nos olhar como espírito, mas não como essa imagenzinha aí tênue, transparente. Não. Se enxergar como espírito é se enxergar como esse ser de ação, que é capaz de ser o elemento de transformação, lidando inicialmente com suas questões interiores, principalmente com aquelas que diz que você é incapaz, é um banana, você não consegue nada. Para entender e se superando, poder perceber que nada é apenas um anel de sofrimento e dor. Se entendemos a experiência exatamente como uma lição e não como um castigo, você será capaz de olhar para as páginas do livro da sua vida e dar o que você chama de sofrimento uma outra possibilidade de interpretação. É isso que a vida nos convida. Para então, em vez de sermos inimigos, sermos mais amorosos e sermos amigos de nós mesmos. Nós colocarmos então as nossas múltiplas máscaras a favor do nosso processo. Porque é impossível viver sem máscara, mas é possível não estar cristalizado em uma delas. É possível não estar sendo arlequim, não estar sendo boneco de manobra dessas máscaras. É essa a ideia de aqui estar. Ganhar forças para despertando, poder então fazer a grande diferença, que é o processo de autoiluminação. É simples, é esse o processo de autoiluminação. E nós podemos então perceber que aí, esse sorriso lindo significa aquilo que está aqui. Se um único homem chegar na plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Esse homem, essa pessoa, pode ser você. Agora, tire o bumbum da cadeira, saia da zona de conforto, porque quem não tem força suficiente para sair do conforto e ir à luta, vai continuar como insignificante, apenas chorando, resmungando, reclamando, apontando e não fazendo. Para isso é preciso o quê? Perscutar. A quem? A você mesmo. Mergulhe. Mergulhe no seu mundo interno. Quando você olhar para o outro fazendo qualquer absurdo, se pergunte: se fosse eu fazendo aquilo, casal Nardoni, jogou a filha de cima, pelo menos é dito, né? Da tela. O que ele fez? A pergunta é: para eu fazer aquilo, como eu precisava estar? Com certeza, para eu fazer uma coisa daquela, eu precisava estar completamente desequilibrado. Completamente. Desarmonizado, desintegrado. Ah, mas eu era palestrante espírita, eu dava aula na ULI. Era tudo fantasia, era da boca para fora e não integrado à alma. Porque quando eu começo a olhar isso, eu não vou falar do Nardoni, eu vou perguntar assim: como é que está esse processo em mim? E eu realmente estou mais equilibrado? Estou mais harmonizado? Como é que eu lido na hora que eu tento entrar e o porteiro diz: não tem vaga? Mas eu sou um dos diretores, não tem vaga. E eu já saio brigando com ele desde a porta. Então, ou seja, como é que está esse processo em mim? Porque senão eu fico só a apontar a relação da história dos outros. E a ideia de amar os vossos inimigos é um convite para vocês.
que faça um pouquinho desse mergulho. Bezerra, Joana, vários outros espíritos vão estar aqui, vão estar lhe ajudando, mas ele não pode lhe ajudar se você não quiser se ajudar. E a ajuda que ele pode dar é buscar, a ajuda que ele pode lhe dar é você reconhecer, encontrar essa energia que é você. Porque não estamos religando nada com o sagrado. Nós somos fagulha divina. Nós somos o princípio espiritual originado por Deus e que a partir daí estamos evoluindo até onde estamos hoje. A ideia é tomar consciência disso. E aí, a partir daí, então, nós vemos que essa luz que está aí, está em todos nós, ela é simplesmente uma proposta para que nós possamos entender que quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior que há em você. Mais uma vez, nosso amigo Mahatma Gandhi. E, por isso que amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, que era antes de Jesus chegar. Ele diz, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Eles servem para despertar o momento, o processo em que você está. E tomando consciência disso, você entender que verdadeiramente você tem em suas mãos o poder de transformar o mundo. E tendo esse poder, você pode tranquilamente entender que a busca da felicidade só cabe a você. E essa felicidade é quando o que pensas, o que dizes e o que fazes estão em harmonia. E então, em homenagem a esse grande espírito, era isso que eu queria trazer como amai os vossos inimigos. Se olhe no espelho e se veja de uma forma diferente.